Quanta vida ainda tem pela frente. Cada dia é novo a despertar. Quantos sonhos cabem no olhar. Da dor gerar a vida, da luta esperança, da angústia confiança em quem nos guarda. Todos juntos. Oh, 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 oh. E o novo virá, e o novo virá, sinal da tua graça, tua misericórdia anunciar. E o novo virá, e o novo virá, sinal da tua graça, tua misericórdia anunciar. Oh, 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 quanta vida ainda tem pela frente.
Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós em mais um momento de celebração, em mais um culto que prestamos ao nosso Senhor. Junte-se com a sua família, vamos todos participar de um momento de louvor, um momento de busca em oração, um momento de reflexão na palavra. Mais um ano que se inicia, uma nova jornada que começa, nesse ano com uma pinta de recomeço. Após uma grande tempestade, após um ano muito difícil, a gente começa mais um ano, dessa vez carregados de esperança, mais do que nunca, de um futuro melhor. E, portanto, aproveitando este momento, no início de ano, nós começamos, no mês de janeiro, a série O Grande Recomeço. Que você e a sua família, que você e a sua casa sejam muito abençoados com a palavra desta manhã, com todo o culto que nós vamos juntos celebrar. Eu lembro os irmãos que as contribuições de todos sempre são muito necessárias para as obras da igreja, para a sua continuidade. A obra não para, por isso não deixe de contribuir, não deixe de devolver os seus dízimos. Procure os dados bancários da igreja no grupo do WhatsApp, no Facebook, eles estarão sendo divulgados. Enquanto não voltamos a nos reunir presencialmente, nós temos aí os meios de pagamento, as transferências, e nós podemos continuar contribuindo, porque a obra não para e não deve parar. Nós também lembramos os irmãos que temos um bom costume, né, que a gente adquiriu durante esse tempo de celebração online, de tirarmos uma foto da nossa família participando do culto, né, louvando, orando, no momento da reflexão da palavra. Não deixe de fazer isso, compartilhe a foto da sua família com todos nós no grupo da igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, acessar no seu aplicativo a palavra em Atos, capítulo 27. Nós faremos a leitura do texto base da mensagem dessa manhã. O nosso pastor Beto estará nos trazendo a palavra. Nós vamos falar sobre a importância de, no recomeço, se investir em relacionamentos. E essa palavra de Atos 27, nos versículos 27 a 32, vai nos trazer uma importante lição. O Beto vai estar refletindo sobre esse texto e eu tenho certeza que seremos todos abençoados com essa palavra desta manhã. E aprenderemos, mais uma vez, reforçaremos a importância dos relacionamentos, como é importante investir nisso, num momento de transição, num momento de recomeço, após a grande tempestade que foi 2020. Diz assim a palavra em Atos 27, também no versículo 27 ao 32. Depois disso, nós faremos a oração por mais um culto que começa em nome de Jesus. Diz assim a palavra: na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Amém. Que possamos aprender com esse texto logo mais. Agora, feche seus olhos, baixe sua cabeça, ore junto comigo por esse culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um momento de celebração a Ti. Isso nos alegra, porque nós estamos cada um na sua casa, mas estamos nesse momento reunidos para Te buscar, nesse momento de oração, também no momento de louvor logo mais, no momento da Tua palavra. No Teu santo sábado, a Tua igreja se reúne mais uma vez para Te buscar, para Te render glórias, para dizer que grande é o Senhor. Pai, fala conosco essa manhã, que nessa manhã possamos crescer como pessoas, possamos crescer na Tua palavra, que possamos entender mais do Seu amor, que possamos mais entender por que temos que investir em relacionamentos, por que temos que buscar novos relacionamentos, manter os atuais. Senhor, fala conosco em todos os momentos dessa celebração, no Seu louvor, em todos os momentos, fala conosco, porque nós precisamos de Ti.
É um momento de recomeço. Nós vamos começar um novo ano e mais do que nunca precisamos de Ti, porque enfrentamos uma grande tempestade, enfrentamos um período adverso e agora nós não podemos ter medo, Pai, dos dias que ficaram no passado. Nós precisamos seguir adiante, para isso precisamos da Tua força, precisamos da Tua direção e é em Ti que nós confiamos, Pai. Ajuda-nos, Pai, mais uma vez. Derrama sobre nós toda a Tua graça, Pai. Que a Sua misericórdia seja abundante. Pai, abençoa-nos, Pai, mais uma vez, em mais uma celebração ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que todos nós agora possamos aproveitar mais um momento de louvor e louvarmos juntos. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado,
tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. A graça e a paz de Jesus, família. Um bom dia com as bênçãos de Deus para você. A gente está aqui na nossa celebração online da Igreja Adventista da Promessa em Sorocaba, num sábado aparentemente de sol, mas que parece que em algum momento vai chover na nossa cidade, de bastante calor. Você que não é de Sorocaba, fica o convite para um dia você vir conhecer, e é claro, que você também seja abençoado aí na sua cidade. A gente está, ao longo desse mês de janeiro, refletindo a respeito de como começar esse ano de 2021. A gente está refletindo, porque como o Vitor falou agora há pouco, foi um ano tão difícil 2020, e aí para nós não cairmos talvez num erro de achar que vai ser igual. Puxa vida, né? Qual é a perspectiva que nós temos aí para 2021, né? A ideia é que justamente a gente faça um reajuste no foco da nossa vida nesse ano de 2021. Na verdade, a nossa proposta é provocar a vocês, e é claro, a mim, acima de tudo, a como ter uma nova perspectiva em relação ao futuro que nós temos aí pela frente nesse ano que praticamente acabou de começar. Essa é a proposta dessa nossa reflexão para recomeçar bem, faça 2021 valer a pena, é a nossa série de reflexões, e hoje nós vamos pensar em relacionamentos. Mas para a gente começar a fazer essa reflexão, eu queria muito orar com você nessa manhã. Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e a gente vai falar com Deus um minutinho. Deus, obrigado por toda a sua grandeza e misericórdia na nossa vida, na qual nós temos consciência de que não somos merecedores. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos fortaleça, pedimos que o Senhor nos dê aqui conhecimento a respeito da tua palavra, a fim de que tudo que nós ouvimos aqui consigamos aplicar nas nossas vidas. Espírito Santo, me use conforme a tua vontade. E, é claro, esteja na casa de cada pessoa, no lar de cada pessoa, ao lado de cada pessoa que está vendo a gente agora, ou vai ver a gente à tarde ou amanhã, não importa, mas esteja com essas pessoas que estarão conosco durante essa celebração. Obrigado por esse momento e nos abençoe, porque somos completamente dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente começar a nossa reflexão, eu vou reforçar aqui 2 recados do Vitor. Primeiro, não esqueça das contribuições. A gente vai estar colocando daqui a pouco a nossa arte no próprio Facebook aqui mesmo, para você poder ver como fazer as contribuições para a igreja. É importante porque nós continuamos trabalhando. E, em segundo lugar, o segundo recado que eu quero reforçar é tira uma fotinho aí com a sua família, tira uma foto aí com quem você está, seja agora, seja lá na frente, e coloca no nosso grupo do WhatsApp. Para nós é muito gostoso de ver cada um de vocês. A gente não está podendo se ver, né? E aí fica aquele momento que nós temos no final do curso de se cumprimentar, de se olhar, fica valendo aí com as fotos que vocês vão publicar no nosso grupo de WhatsApp, tá bem? Bom, como eu estava dizendo até então para vocês, a nossa provocação, a nossa reflexão de hoje é olharmos para 2021, para recomeçar esse ano, mas a partir de como fazer esse investimento em relacionamentos. Bom, em todo recomeço, é necessário a gente manter, restabelecer, retomar relacionamento. Um recomeço de qualquer coisa que seja. Vou dizer
Um exemplo aqui, alguém está recomeçando a vida depois de uma doença. Ninguém recomeça sozinho. Precisa de pessoas para ajudá-la. É muito comum você ver pessoas que até então estavam longe dos seus maridos e esposas, pessoas que estavam longe dos seus filhos, nesse momento de necessidade, fazer retomar o relacionamento com pessoas. É muito importante, é muito comum você ver isso, né? Puxa, olha, depois da doença, um filho se reaproxima, a esposa que estava longe se reaproxima. Na separação de um ente querido, né? Também é muito comum, nesse momento, a família se reaproximar. Não dá para a gente recomeçar sozinho. Não dá. É bom a gente manter relacionamentos, porque também outra coisa que é super importante, não é tão simples manter relacionamentos, mas a gente precisa fazê-lo. Estabelecer novos e retomar os antigos, que é muito importante, ainda mais depois de um ano que nós nos afastamos. Muitos não por vontade própria, mas muitos porque precisaram se afastar mesmo por conta aí da pandemia. Mas frente a esses momentos difíceis que fazem a gente parar, porque o recomeço implica que eu parei e preciso retomar, né? Mas nessas paradas, a nossa tendência é se isolar. Bom, é muito comum, frente a esses momentos difíceis, nos trancarmos nos quartos, nos afastarmos de nossa comunidade, afastar de nossa família. Infelizmente, por mais que nós precisamos de pessoas, a nossa tendência natural é se isolar, se intocar, ficar para dentro de uma caverna. Mas a gente precisa recomeçar a partir de um ponto, a gente precisa de ajuda. E essa ajuda vem de relacionamentos. Tem um filme que eu achei muito lindinho, muito bonitinho. É aquele filme para você ver com a sua família, numa tarde, bem gostosa, com uma pipoca de preferência, que tem no Netflix. Ela chama Um Senhor Estagiário. É com atores muito bons, é com Robert De Niro. Enfim, vale a pena o filme, um filme muito interessante. E esse filme, eu não vou estragar teu filme, mas o filme ele vai falar basicamente de um homem que vai retomar sua vida e para isso ele começa a ter uma amizade, né? Isso que é muito importante. O filme ele ressalta a amizade com a nova chefe dele, que é uma menina extremamente mais nova do que ele. E ele entra na vida dessa menina, né? No sentido de com a amizade dele, com o cuidado dele, quase que paternal com ela, porque ele tem idade para ser pai dela. Né? E essa amizade deles é o que faz ambos retomarem a vida de determinados pontos. Do ponto dele, onde ele teve que parar e recomeçar a vida, e do dela, que ela teve que praticamente se reinventar depois de um processo. Veja, é um filme gostoso de ver, veja com a sua família no Netflix, vai valer a pena. Mas ele traz para nós ali uma informação que a amizade vale a pena ser mantida, brigar pela amizade, vale a pena você se esforçar por ter amizade. Eu vejo a partir da minha vida, de um determinado momento da minha vida, eu comecei a perder amigos. Mas não é porque eu sou tão ruim assim. É porque vivia num lugar, depois fui viver em outro lugar, depois fui viver em outro lugar, os interesses vão mudando, os caminhos vão se transformando, um casa, outro tem filhos, em tempos diferentes, e por alguma razão que eu não sei explicar muito bem, e olha que não há diploma de psicologia que ajude a gente a entender isso direito também, mas os amigos vão se perdendo. A gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. E demanda esforço mesmo. Relacionamento demanda esforço. Por isso que a gente olha para a palavra de Deus, nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos provoca a cada vez ter mais relacionamentos. Seja com o próprio Deus, seja com o próximo. Quando a gente vai olhar para esse texto que o Vitor leu para nós no início, em Atos 27, de 27 a 32, eu peço para você abrir sua Bíblia nesse texto, Atos 27, do 27 ao 32, a tradução que nós estamos usando aqui é a NVI. A gente está no meio de um contexto onde Paulo estava indo para Roma. O Ayrton, na semana passada, ele faz um belo resumo. Se você não viu, depois desse culto, você vai lá e acessa o culto da semana passada. E olha a mensagem do Ayrton, que é fundamental para a gente continuar aqui a nossa conversa. Paulo estava indo para Roma. Ele havia apelado para César, porque ele era um cidadão romano.
Qual era a acusação que ele tinha? Que ele estava fazendo uma espécie de agitação pública, porque a religião na qual ele falava, ou melhor, da espiritualidade na qual ele falava, era contra a religião vigente na Palestina. Bom, o fato é que, para ele não cair, ser apedrejado por aquelas pessoas, Paulo, ele é mandado, ele apela para César, ele vai para Roma ser julgado pelo próprio imperador. No meio desse caminho, quando passa por uma cidade chamada, uma ilha chamada Bons Portos, que na verdade é na ilha de Creta, e aí ele está chegando na ilha de Malta, que hoje é uma ilha famosa, mas naquele tempo as pessoas mal conheciam, ele sofre um naufrágio, assim, extremamente difícil. E o escritor de Atos, ele vai escrever com detalhes como foi esse naufrágio. E a gente entra aqui na metade, no meio do naufrágio. O naufrágio demora, ele não é assim, igual nos filmes, né? Que bateu, afundou. É um naufrágio que vai demorar uma noite inteira para o navio afundar, para as pessoas saírem do navio, enfim. Mas é uma noite inteira de agonia, é um dia inteiro de agonia. E aí, essa agonia, é lógico, né? Vai afundar, estamos afundando. Quando vai afundar, o medo dentro do barco, ele é grande. Mesmo depois que Paulo, ele fala o seguinte, na semana passada o Ayrton mostrou isso para a gente, olha, fica calmo, ninguém vai morrer. Mas as pessoas, elas ficam desesperadas nesse barco. E aí a gente vai ver que Paulo, através do que ele vive dentro do barco, a palavra de Deus vai trazer para nós algumas lições em relação a relacionamentos e um recomeçar. Por quê? Aquele naufrágio é um recomeço na vida de Paulo. Você fala, não, Paulo está acabando a vida dele. Não, é um recomeço na vida de todas aquelas pessoas. Elas não morrem, elas vão para o mar, elas vão para a ilha, e na ilha é um recomeço para todos eles. Mas como que esse recomeço se dá? Na semana passada a gente falou sobre o grande recomeço, que é justamente o naufrágio. Hoje a gente vai falar como esse recomeço se dá através dos relacionamentos firmados ali naquele barco que está nas entrelinhas do texto no qual o Vitor leu para nós. Olha o versículo 27 e versículo 28. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, o mar Mediterrâneo, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos à terra. Lançando a sonda, verificar a profundidade. A sonda era uma corda com nozinhos. Nozinhos, eles tinham uma distância certa, né? Dá para você saber a metragem, e eles jogavam com peso no fundo para saber qual que era a profundidade, né? Jogaram a sonda e verificaram que a profundidade era de 7 metros, 37 metros, só errei por 30 aí. Pouco tempo depois, lançaram novamente, e a sonda encontraram 27 metros. Então, eles estavam chegando próximo à costa. Bom, qual que é a primeira lição que eu tiro olhando para esses dois versículos que eu gostaria de trazer para a gente? Invista em relacionamento porque estamos todos no mesmo barco. Veja, no barco, se você está pensando comigo aqui, era um barco que tinha muita gente e muita gente diferente. Você tinha os presos, você tinha os carcereiros, você tinha os soldados, você tinha os marinheiros, você tinha muita gente no barco, cada um com uma função diferente, cada um com uma origem diferente. Entre os presos, você tinha Paulo, que era um homem culto, você tinha presos mais perigosos do que Paulo, enfim. Está todo mundo naquele mesmo barco sofrendo o mesmo naufrágio. As pessoas estavam ali passando pelo mesmo problema. E o fato de eu ser um preso, ou ser um soldado, ou ser um centurião, no qual era responsável pelos soldados, o chefe dos soldados, não fazia com que a pessoa sofresse mais ou menos o problema que estava acontecendo. Estavam sujeitos à mesma situação. Veja, quando eu olho para isso, a gente entende que nem todos nós que estamos vivendo, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, nem com todo mundo que a gente se relaciona, a gente pode exigir que encarem os problemas da mesma maneira. Veja, é muito comum, frente a momentos de dificuldade, eu vou trazer aqui o momento do luto. O momento do luto é um momento muito interessante, porque cada pessoa reage de uma forma. Eu já participei de velórios, pessoas assim desesperadas. Mas eu também já participei de velórios, e velórios muito tristes, mas cuja viúva, ela não se desespera, ela fica ao lado do caixão e ela apenas
chora como toda viúva, mas de uma maneira muito resignada. E aí quando você fala com ela, fala assim, não, Deus sabe o que fez. Quer dizer, é uma lição para quem chega perto dela. Mas eu não posso exigir que todas as pessoas ajam da mesma maneira do que ela, porque as pessoas são diferentes. Veja, e isso é uma coisa muito importante. A gente tem que começar a enxergar que as pessoas elas têm diferenças entre si, mas isso não as impede de passar por problemas. Também isso não as impede de agir da mesma maneira que eu ajo, né? Eu não posso exigir delas que elas ajam da mesma maneira que eu ajo frente aos problemas. Falar, que absurdo, essa pessoa chorando na beira do caixão. Ah, que absurdo, essa pessoa nem está chorando. Cada um age de uma determinada forma, de uma determinada maneira. E isso é muito importante nós temos essa convicção quando a gente olha para esse texto. Tinha muita gente diferente no barco passando por o mesmo problema, mas cada um reage de uma forma diferente. E também outra lição que eu tiro, independentemente da sua posição na vida, todo mundo, qualquer pessoa, poderia morrer afogado. O fato de ser um preso, ou ser um centurião, ou ser um marinheiro, ou ser um soldado, a possibilidade de morrer afogado era exatamente a mesma, porque o navio estava naufragando. As nossas diferenças interpessoais não impedem de a gente viver situações em conjunto, problemas em conjunto, de passar por os mesmos problemas. Onde já se viu eu passar por esse problema? Meu irmão, você é igual a qualquer pessoa. Onde já se viu o pastor passar por isso? O pastor é como qualquer pessoa. E a gente precisa entender isso. Onde já se viu eu, na minha posição, com os meus diplomas, com a minha vida, passar exatamente aquilo que aquele pobrezinho está passando? Nós estamos sujeitos a viver situações semelhantes. Não é a nossa diferença de nascimento, ou de estudo, ou até o que a gente tem no bolso, vai fazer com que a gente passa, a gente está isento de passar por problemas como os mais pobres, os que nasceram numa situação mais difícil do que nós, os que não têm estudo de passar. O melhor exemplo que eu ainda tenho é o luto. Todos perdem um parente, independentemente da sua posição. Isso não lhe faz, a sua posição aí não traz diferença nenhuma nessa situação. Em outras palavras, ninguém está livre de passar por problemas. Ao mesmo tempo que o meu problema, a gente também não pode pensar também que o meu problema é maior do que o do outro. Daquele barco, estavam todos vivendo a mesma situação do naufrágio. Era um problemão enorme. A vida estava arriscando, mas nenhum podia falar assim, não, do meu ponto de vista, o meu naufrágio vai ser pior do que o seu. Não faz o menor sentido. Tanto é que não faz o menor sentido que na vida a gente traz essa informação de que fala assim, olha, você tem seus problemas, mas o meu problema é maior que o seu. Não faz sentido essa frase. Ninguém é melhor do que ninguém para sofrer ou para não sofrer. Vocês entendem isso? Porque cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua vida, mas os problemas que eles podem passar podem ser exatamente o mesmo, só que cada um encara o problema de uma determinada forma. E nem por isso eles devem deixar de ser respeitados, mas todos estão sujeitos a passar por problemas. Olha o que fala em Romanos, o próprio apóstolo Paulo ele descreve em Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está falando o seguinte, olha, ninguém se ache mais do que deve se achar. A gente vive um momento tão complicado que as pessoas tendem a se autovalorizar de uma tal forma que elas se veem diferentes uns dos outros, que elas se veem melhores ou piores. Por isso que eu vim fazendo essa discussão com vocês em relação à percepção do sofrimento das pessoas. Pelo fato de me achar melhor do que os outros, eu vou lá e faço o seguinte comportamento, né? Olha, você tem os seus problemas, mas eu, devido à minha história, devido àquilo que eu vivo, devido àquilo que eu sou, os meus problemas são muito maiores do que os seus. Ou,
Você está vivendo os mesmos problemas que eu, mas você não sabe reagir aos problemas da mesma maneira que eu acho. Você está errado. Nós não temos esse direito de fazer isso. Olha o que a palavra de Deus fala. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que se deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado. A partir do momento que eu já olho para mim de uma maneira equilibrada, não me achando tanto ao céu, mas nem tanto à terra também, eu consigo perceber o próximo e respeitar as diferenças do próximo. E aí Paulo ele fala assim, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. De mim mesmo eu não faço isso. De mim mesmo eu não tenho condições, eu tenho que buscar em Deus esse equilíbrio, a fim de eu perceber no outro, mesmo com suas diferenças, como que ele está encarando os problemas da vida dele e como é que eu encaro os problemas. E é lógico, não fazer essa comparação, porque cada um é cada um. A segunda lição que eu tiro desse texto de Paulo em relação aos relacionamentos é que invista em relacionamentos, porque senão o medo nos afasta. Olha o versículo 29 e 30. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras na popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco, o salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então, o barco de Paulo é um barco grande, não é um barco pequeno. É um dos maiores barcos que o Império Romano tinha. A gente sabe isso pelo número de âncoras que tem. É um barco que cabia muita gente nesse barco. Então, ele lança as âncoras da popa é da parte traseira do barco, a fim de segurar o barco que estava sendo jogado de um lado para o outro, como vocês viram nos versículos anteriores. E aí, alguns marinheiros amedrontados baixam o barco, tentando fugir, barco salva-vidas, falando assim, não, a gente vai aqui posicionar, né, porque aparentemente as âncoras da frente não estavam descendo. Bom, o medo do que poderia acontecer, do naufrágio, de morrer, enfim, por um instante, faz com que as pessoas tentam se afastar do navio. Elas se atemorizam e esquecem do que o próprio Deus falou para elas, através do apóstolo Paulo. Isso é o que aconteceu, e o que acontece na nossa vida é algo muito semelhante. Muitas vezes o nosso medo nos afasta das pessoas que estão com a gente no mesmo barco. O medo de sofrer, o medo da dificuldade, e me afasta da minha família, me afasta da minha igreja. O medo de me decepcionar faz isso. E até mesmo a gente se esquece das promessas que Deus faz pra gente. A nossa ansiedade, pelo que acontece na nossa vida, nos afasta do propósito de Deus e das pessoas. A nossa ansiedade aí, ela pode ser falada, ela pode ser colocada como, é uma desculpa para a gente falar assim, olha, eu quero me proteger, eu quero evitar o sofrimento, ou até mesmo, eu quero evitar magoar alguém. Mas o fato é que isso tudo é o nosso medo, é a nossa ansiedade, que faz com que a gente se afaste das pessoas, da nossa família e até mesmo de Deus. Eu olhando para esse texto, eu tiro essa lição para a gente. Bom, aí eu vou pensar, né, no nosso caso, de uma comunidade cristã, por que as pessoas, então, às vezes elas saem da igreja? E aí eu posso falar que pelas mágoas internas. Mágoas internas essas que podem ser desde uma frustração pessoal, desde coisas que não foram resolvidas dentro dela. Enfim, as pessoas elas saem, se afastam da comunidade, preferem viver sozinhas, isoladas, evitam a comunidade por conta dos problemas mal resolvidos dentro dela. Que, veja, isso não a faz menor do que nós. Muito pelo contrário. A faz alvo de nossas preocupações e orações, a fim de que Deus, e somente Deus, cure essas pessoas daquilo que acontece internamente. Algumas pessoas saem da comunidade porque o medo de não ser aceito. Como assim? Elas não têm o tratamento que elas acharam que poderiam ter quando entraram na comunidade, ou quando estão na comunidade, e falam assim, puxa, provavelmente eu não sou aceito por essa igreja. E aí é melhor me afastar. Isso acontece com a família também. Isso acontece com amigos do serviço também.
É o medo de não ser aceito. Por último, eu entendo que as pessoas se afastam de uma comunidade, seja na igreja, seja na família, seja de amigos, porque entende que não tem valor ali. Não faço diferença ali. Não muda a vida das pessoas. Se eu estando ou não estando, parece que é a mesma coisa. Todos esses pensamentos são extremamente difíceis e são altamente prejudiciais. Então, a pergunta é, então por que me relacionar? Por que está em família? Por que está na igreja? Por que está no trabalho? No trabalho não ser uma pessoa isolada? Porque, veja, sozinho nós não conseguimos absolutamente nada. Imagina você isolado de sua família. No primeiro momento você fala, ai, que alívio, não estou ouvindo conversa no meu ouvido. Tem muita gente que fala assim. Mas num segundo momento, a sensação de solidão, de isolamento, enfim, aquela sensação de que a gente está sozinho, que é muito forte, principalmente quando a gente está longe da família, ela é praticamente inevitável. Ela é praticamente inevitável. Numa comunidade, numa igreja, também tem uma... Por que ir à igreja? A igreja não serve para nós termos o ego massageado, mas é para me confrontar com aquilo que eu tenho vivido, para me conectar com Deus, para ser provado e me parecer com Cristo, sabe? Na hora da mensagem, puxa, ai, cara, eu preciso mudar, eu preciso me parecer com Jesus. É para me aperfeiçoar. No trabalho, não tem como trabalhar isoladamente. Eu faço um trabalho muito mais ou menos. A excelência vai embora. O fato é que o medo, ele nos paralisa. O medo paralisa as nossas ações. Então a gente deixa de agir, a gente deixa de fazer. O medo paralisa os nossos pensamentos, a gente não consegue pensar direito, com clareza. O medo paralisa os nossos sentimentos. É onde nos afastamos das pessoas. O medo paralisa aquilo que nós sentimos, porque nós temos medo de sentir. Salmo 34, versículo 4 fala assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A forma de nós combatermos o medo não é apenas com medicações, que o psiquiatra pode receitar para nós. Benzodiazepínicos, que têm essa propriedade. Mas a forma de nós enfrentarmos os nossos medos de uma maneira eficaz é buscando a Deus e não se afastando dele. Se afastar de Deus nunca foi solução para os nossos problemas, muito pelo contrário. Quando nós nos afastamos de Deus, nós enterramos ainda mais as nossas dificuldades, porque nos sentimos ainda mais enfraquecidos, achamos que podemos, de alguma forma, sair daquela situação sozinho, mas aí é quando nós nos deparamos com a nossa debilidade. Mas se eu buscar o Senhor, Ele nos responderá. E como o salmista fala, vai nos livrar dos nossos temores. A última lição que eu tiro desse texto, que eu estou olhando aqui em Atos, no capítulo 27, eu olho para a seguinte coisa: invista em relacionamentos porque estamos em um projeto de salvação. Olha o versículo 31 e 32. Então Paulo disse ao centurião e aos seus soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco das salva-vidas e o deixaram cair. Paulo ali, ele tinha um propósito, ele tinha um projeto de salvação. Qual que era esse propósito? Salvar as pessoas do naufrágio, salvar as pessoas da morte. Mas só que o projeto dele não era para aqueles que ele gostava mais, para aquele que tinha tratado ele bem, para aquele centurião que foi bacana com ele, e talvez o marinheiro que foi um pouco chato com ele, o outro companheiro dele de prisão que o ameaçava, o capitão que olhou com ele para desdém e morresse. Não, o projeto de Paulo era para que todos que estavam no barco, independentemente se tinha minha simpatia ou não, fossem salvos. Por isso, importava naquele momento, e Paulo faz esse esforço, para que todos fiquem no barco, transpassassem essas diferenças e vencessem junto aquela crise. Por isso que era importante. Quando eu falo isso, é lógico que eu olho para a nossa vida e nós temos um projeto de vida. E é claro que agora eu vou focar na comunidade, na igreja. A igreja é para todas as pessoas. E não só para um tipo de grupo. Eu penso na igreja como esse barco, mas não que está afundando, mas um barco que tira as pessoas do mar.
que tira as pessoas que estão ali sendo afogadas. O capitão do barco é Cristo sempre. A igreja salva qualquer tipo de pessoa. Não cabe a nós escolhermos. O fato é que cada pessoa que entra no barco ela é fundamental para o cumprimento da missão. Você está aí, mas fica quietinho aqui que eu vou caminhar com esses caras aqui. Isso não faz o menor sentido. Somente juntos, como um corpo, e não é à toa que a gente se denomina família, porque a família ela anda junto, tem as suas diferenças, tem as suas dificuldades de relacionamento, como qualquer família, mas é somente junto que ela consegue chegar no objetivo dela. A igreja é um grupo de pessoas que ajuda a se relacionar, a superar suas diferenças e mostrar um propósito em comum. Nosso propósito é chegar à salvação. Precisamos, como comunidade, caminhar juntos para o nosso objetivo, uns com os outros, por mais difícil que seja. Olha o que Cristo fala em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu peguei um dos mandamentos de mutualidade para justamente mostrar isso. Cristo ele fala assim, amem uns aos outros, e ele dá o parâmetro, como eu os amei. Cristo, ele não faz desdém com ninguém. E olha que tinha gente que era ruim, que estava perto de Jesus. Tinha gente que o traiu, tinha gente que tentou matá-lo, tinha gente que o ameaçava. Mas o comportamento de Cristo em relação a essas pessoas é de amor. Ele morre na cruz por elas também. Para que se elas tivessem a oportunidade de vê-lo como Salvador, tivessem a esperança da salvação. E Cristo ele fala assim, amem uns aos outros como eu os amei, sem preconceito, sem restrições, sem pé atrás. A gente precisa se relacionar porque estamos todos no mesmo barco e não dá para me relacionar apenas com A, B, C e com D, A, só quando der. Não, a ideia é a gente se relacionar com D. Mas como? Se a pessoa é tão difícil. Peça a Deus misericórdia, graça e paciência. Mas aquela pessoa que é tão difícil, muitas vezes, na maioria das vezes, para não falar sempre, ela não sabe se relacionar. Ela precisa aprender. E quem sabe não é você que Deus pode usar para ensinar essa pessoa a se relacionar. Mas eu não tenho paciência, eu não sou professor. Mas deixa Deus te usar para que você consiga, de alguma forma, abençoar a vida dessa pessoa, para que juntos a gente chegue no céu. Olha para esse texto e tira a seguinte conclusão. Pessoas diferentes, com expectativas diferentes, funções e habilidades diferentes, no caso dessa embarcação, e até com fé diferente, porque é notório que nem todos tinham o mesmo Deus, mas todas elas podem ser salvas através a partir de uma única pessoa que se coloca nas mãos de Deus, que no caso foi o apóstolo Paulo. Ele se relaciona com elas para salvá-las. Paulo, ele não quer só salvar a sua vida, e desprezar alguns, ele estava disposto a salvar a vida de todos. A primeira lição que eu tiro disso é que nós devemos nos preocupar com todos. Independente se a gente gosta da pessoa ou não. Então, minha proposta para você é comece a se preocupar com outras pessoas, comece a se preocupar com aqueles que você normalmente não se preocuparia. Essa semana, eu estava indo com a Kizzy, com a minha esposa, eu acredito que para um supermercado, eu não me lembro, mas a gente estava saindo, era o período da noite, e a gente vai parar num cruzamento, e eu nunca tinha visto aquele casal. Eu tinha tido muito receio em parar em cruzamentos, até por conta do Covid. Eu geralmente ando com... Quem me conhece sabe que eu ando com um carro com ar-condicionado ligado, até porque eu sinto bastante calor. Mas, naquele momento, eu parei, e aí vi um homem vendendo uma máscara e falou assim, eu preciso comprar um gás. E eu só estou em máscaras para vender, que a gente fez, tal, enfim. E eu, não tem dinheiro, não tinha. Acho que eu não tinha, né? Porque eu sempre acho que eu não tenho dinheiro. E aí eu saí. Mas sabe quando toca no teu coração? Você fala, aquilo não precisa de ajuda, cara. Aquilo não precisa de ajuda.
E aí começo a me preocupar com ele, me coloco no lugar dele por alguns segundos, eu e a Kise. Eu dei a volta, falei, Kise, olha minha carteira, será que não tem dinheiro aí mesmo? Tinha, pela nossa surpresa tinha. A gente volta e eu entro de um jeito que eu consigo parar para falar rapidinho com aquele homem e falo, aqui, tá aqui, rapaz. Quem sabe isso aqui pode te ajudar. Outro que estava na minha frente tinha feito a mesma coisa, eu vi que ele deu a volta também para fazer a mesma coisa. Tinha algumas pessoas fazendo isso porque tinha verdade na fala daquele homem. Eu nem sei quanto que eu dei naquele momento. Ele só chorava. Eu falei, não se preocupe, o Deus que me deu está dando para você. Se preocupar com aquele homem, eu vi ele e a mulher dele chorando, pedindo a Deus, Senhor, dá uma resposta para a gente. É se preocupar com as outras pessoas. Eu não sei o nome dele. E daquele momento depois, o meu dinheiro não ajudou ele, mas eu orei por ele. Senhor, meu Deus, abençoe aquele homem. Lembrei, estava indo à farmácia. Entrei na farmácia e orando por aquele homem. É se preocupar com os outros, dessa maneira, desse jeito. Inclusive com aquelas pessoas que são desafetos nossos. A segunda lição que eu tiro dessa atitude de preocupar com todos de Paulo é que Deus se preocupa com a vida de todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus se preocupa com todos. Deus olha para todos. Ora, se Deus olha para todos, quem sou eu para fazer acepção de pessoas? Se eu me considero alguém que anda segundo os caminhos de Deus. A gente deve investir em relacionamentos, sendo solidários com os outros, mas não para sair no Facebook com cara de bonzinho, mas se preocupando, sendo instrumento de salvação para os outros. A gente deve ser instrumento de salvação para os amedrontados, aqueles que estão com medo, que são, a quem está com medo fica num canto e se você chegar perto morde. Isso é natural. Mas a gente deve ser instrumento de salvação para essas pessoas. A gente deve se relacionar com elas. Aqueles que querem fugir, falam, eu vou sair daqui. A nossa tendência é falar, se você quer sair, então vai com Deus, eu não quero mais saber de você. Não, a ideia é que nós sejamos instrumentos de salvação para essas pessoas que querem fugir. Elas não querem fugir porque elas são más, é porque elas estão com medo. Nós devemos ser instrumentos de salvação para os que não creem. Aqueles que têm dificuldade de acreditar da mesma maneira que a gente acredita. Como Paulo foi na vida daquelas pessoas. O fato é que o céu, a salvação, ela é individual. Sim, claro, todo mundo sabe disso. É uma máxima do crente, do cristão. A salvação é individual, mas não chegaremos lá sozinhos. A proposta de Deus, a vida eterna de Deus, é uma comunidade formada por pessoas diferentes. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos hoje. Não mas quando eu chegar no céu, eu vou ser uma pessoa melhor. Não, aprenda hoje para desfrutar das bênçãos do céu. Recomece bem 2021 e invista em relacionamentos. E você vai ser abençoado. Não para conseguir deles alguma coisa, mas para ser, para essas pessoas, o instrumento de salvação. Baixe a cabeça e feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, obrigado. Porque a tua palavra, ela traz para nós clareza em relação a muitos assuntos. E um deles é nos mostrar que o Senhor é um Deus que se preocupa com todas as pessoas e nos provoca a fazer da mesma maneira. Ser instrumento de salvação para as pessoas, só tem uma forma de ser assim, nos relacionando com elas. Por mais difícil que seja, por mais medo que elas tenham. E também tendo consciência da diferença de cada pessoa dessa. Me perdoe, Pai, caso um dia eu tenha sido impaciente, preconceituoso em relação às diferenças dos meus irmãos. Em relação à sua diferença em termos de pecados, de sexualidade, em termos de posição social, em termos de escolaridade, enfim, qualquer diferença que tenha sido, me perdoe em nome de Jesus. E me permita relacionar com os meus irmãos, a fim de ser para eles, Senhor, algo que mostre salvação na vida deles. De um Deus que ama todos. Me dê sabedoria para lidar com medo das pessoas. Não afugentá-las de mim, mas aproximá-las. E mostrando para elas o grande projeto do Senhor de salvação. Me permita corrigir os meus passos quando eu falhei no relacionamento com os outros. Me permita manter os meus relacionamentos hoje. Me permita estabelecer novos relacionamentos em 2021. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar para fazer mais um louvor. Logo depois o Vitor vai estar ministrando com a gente a última oração. Que Deus abençoe.
minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim quando eu pensei em desistir. Me deu forças para prosseguir quando tudo diz que não. Sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força é o teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os teus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim, pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, que aumenta a minha fé pra crer, que aumenta a minha fé pra ver que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para quem crê. Um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, que aumenta a minha fé pra crer, que aumenta a minha fé pra ver que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crê, que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crê. Tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para quem crê. Aleluia. Oh,
descrever ali os primeiros capítulos onde Gabriel chega até Maria, aquela que ia conceber Jesus. Ele diz a ela: nascerá sobre ti aquele que salvará o mundo. Maria, ela fica sem entender como é possível algo tão difícil acontecer. Eu não sou nem casada. E Gabriel continua falando com ela, assim como Isabel, tua prima, que já era tão velha, ela estéril, ela conseguiu, ela deu a luz. Assim será com você. E ele continua a dizer um versículo muito forte. Sabe por quê, Maria? Porque nada é impossível para Deus. Aleluia! O anjo disse a ela: nada é impossível para Deus. Temos vivido isso nestes dias, contemplando a fidelidade do nosso Jesus. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Quantos de nós já provamos dessa fidelidade de um Deus do impossível, que cuida e que faz? Ele é Deus. Você pode declarar mais uma vez esse refrão com força: tudo é possível para ti. Não porque o médico disse, Senhor, mas porque tu disseste, e a tua palavra é fiel. Aleluia! Diga: tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti. Que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para quem crê. Amém. Glórias a Deus. Tudo é possível, ao mesmo tempo que nada é impossível para o nosso Deus. Esse Deus tão poderoso, esse que é o único Deus capaz de transformar os nossos corações, as nossas mentes, e faz-nos entender cada dia lições importantes para a nossa vida. Hoje, no culto de hoje, nessa celebração, nós entendemos a importância de investir em relacionamentos, até nós, os mais fechados, porque isso vem de Deus, isso é plano de Deus para nós, que venhamos a investir em nossos relacionamentos, que venhamos a fortalecer, que venhamos a contribuir para a salvação do nosso próximo através do nosso relacionamento, que amemos mais uns aos outros. Nós caminhamos para um final de mais uma celebração. Nesse momento, nós vamos orar pelos pedidos que foram feitos, vamos orar por toda a igreja, e eu convido a você a, nesse momento também, mais uma vez, fechar os seus olhos e orar junto comigo. Nós vamos orar pelo pequeno Pedro, filho do nosso irmão Jefferson, da irmã Kathleen, dos nossos queridos irmãos da igreja de Boituva. Nós vamos orar pelo retorno, pela viagem de retorno do nosso irmão Atílio, amanhã. Nós vamos orar também pelo nosso pastor Nidialco, pela nossa diaconisa Alzira, que estão acometidos aí de Covid, estão em processo de recuperação, que o Senhor cuide deles em todo momento. Ore junto comigo, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti por mais um momento em que podemos sentir a Tua presença, mais um momento que a Sua palavra falou nos nossos corações. Nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo venha a confirmar essas palavras no nosso dia a dia, que a gente tenha mudança de atitude, que nós mudemos os nossos comportamentos, para que essa palavra seja palavra de transformação, de crescimento. Nós pedimos, Pai, pelo retorno do nosso irmão Atílio, que volta amanhã, que o Senhor cuide dele na estrada, em todo esse trajeto, que o Senhor venha a sustentar para trazê-lo em segurança. Nós pedimos também, Pai, pelo nosso pastor Nidialco, sua esposa, que o Senhor venha a fortalecer a sua saúde, venha a trazer uma pronta e rápida recuperação, para que eles voltem a ter 100% de saúde e possam continuar sendo bênção de nossas vidas, bênção na sua igreja. Que o Senhor venha abençoar, Pai, o pequeno Pedro, um bebê tão lindo, tão novo, mas que já passou por tanta coisa. Que o Senhor venha agora abençoar ele nesse processo, nesse momento pós-cirúrgico, nessa recuperação. Que o Senhor continue provendo a paz no coração dos seus pais, que
que eles possam estar tranquilos, confiantes em Deus, porque essa é a nossa fé, que o Senhor vai usar esse menino para testemunho do teu poder, que o Senhor revele, Pai, através dele a nós, como o Senhor é poderoso, como o Senhor continua curando, operando milagres. Essa é a nossa oração, Pai. Que o Senhor abençoe toda a tua igreja. Nós encerramos mais uma semana. Em breve vamos começar mais uma semana e vamos voltar a precisar de Ti, porque somos dependentes do Senhor. Nós entendemos que somos fracos, mas o Senhor nos faz forte. Por isso nós clamamos a Ti, nós suplicamos pela Tua força, pela saúde que vem de Ti. Sustenta-nos, ó Deus. Abençoa, Pai, a Tua igreja, hoje e sempre, Pai. E ao despedir, nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Irmãos, nós temos agora um período de férias do nosso pastor. O Beto vai estar descansando a partir do dia 11, ele volta em fevereiro, já no começo de fevereiro, que durante todo esse período a gente possa compreender que ele precisa recarregar as suas forças, precisa descansar a sua mente. Por isso nós temos o nosso co-pastor, o presbítero Ayrton, que estará assumindo as responsabilidades da igreja durante esse período de descanso do nosso pastor. Que vocês podem ficar à vontade para procurá-lo, podem também procurar a minha, todos os presbíteros da igreja, o corpo pastoral da igreja estará se fazendo ainda mais presente durante esse período para suprir a ausência do nosso pastor enquanto ele estiver repousando, descansando das suas merecidas férias. Irmãos, nós vemos amanhã às 7 horas em mais uma celebração. Não perca, pois eu tenho certeza que ela também vai ser bênção na sua vida e na da sua família. Amém.